Amigos, muito boa noite. Vamos para mais um momento de oração, mais um momento de reflexão da palavra de Deus e de oração. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre a oração a oração está relacionada com a santificação. Porque quando os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse a orar, e o Senhor ensinou, o Senhor fez um modelo de oração, não apenas de palavras, mas de atitudes ou falando como eles deviam orar dentro daquele padrão de santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro aspecto de quem vai orar. É lembrar-se que Deus é santo e que nós, para nos aproximarmos dele, precisamos também de santidade. Precisamos de atrair para nós a sua santidade. E aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo orando, ele falou com o Pai essas palavras: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é muito importante, porque o próprio Senhor estava pedindo para que os discípulos fossem santificados. E quando lemos lá na Epístola aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, estou aqui com um problema, deixa eu ver se eu arrumo aqui essa imagem, porque está com um probleminha de enquadramento. Bom, parece que agora vai dar. Ali, o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a santificação da pessoa, ela vem de Deus, mas a gente tem que invocar, tem que viver, tem que praticar a santificação progressiva, que é no dia a dia. Ela se faz necessário na oração. A oração sem o sentimento de santificação, ela pode ser um intruso, ela pode ser até profana, porque é necessário que nós estejamos no estado de santificação ao falar com o Deus Santo, o Deus verdadeiro, o Senhor que não falha, o Senhor que não erra, o Senhor que não mente, o Senhor que não engana, o Senhor que não comete injustiça, o Senhor que é santo, santo por natureza, 3 vezes santo, milhões de vezes santo na celebração dos querubins, dos serafins, que ali clamam: santo, santo, santo é o Senhor. Irmã Ângela, seja muito bem-vinda para este momento de oração. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua mãe, a sua família. Queridos, é muito bom nós podermos comungar desta comunhão, mesmo estando à distância, nós podemos conversar com as pessoas. Nós também temos aqui a irmã Zuleide Gemac, que é assídua e não falha nas nossas lives. Eu quero adiantar para vocês o seguinte: a partir do próximo ano, se o Senhor me permitir continuar falando com vocês aqui por essas lives, eu estarei com outro título, não mais
o título Orando com Você, mas nós estaremos orando também. A nossa palavra também inclui a oração. Então, queridos, a paz do Senhor a todos, e neste instante nós vamos adentrar a presença de Deus. A oração é exatamente isso. Se nós não fizermos, se isso não acontecer, a nossa oração é vã. São gritos vazios, não passa do teto. A nossa oração precisa chegar ao Pai. E ela chega ao Pai por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o mediador. Sempre digo isso nas minhas transmissões. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele está ali, nós estamos nele, oramos nele e ele passa ao Pai as nossas orações. Nem precisa falar. Ele é o meio pelo qual nós chegamos ao Pai. Está dito, está escrito, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, mas somente Jesus Cristo, homem, que foi homem, e é homem, e homem Deus, Deus homem, se fez homem para que nós também herdássemos a sua natureza. Queridos, nós vamos entrar na presença do Pai, mediante Jesus Cristo. E a palavra é esta: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na verdade que nós nos santificamos. É na verdade que nós chegamos perto de Deus. Jesus Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. O Espírito Santo que está em nós é o Espírito Santo da verdade. O mundo mente, o mundo engana, mas a palavra de Deus é a verdade. E nós estamos nela. Amamos a verdade e lutamos pela verdade, pregamos a verdade, cremos na verdade. Vamos orar. Bendito Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, entramos na Tua presença mediante Jesus Cristo para te suplicar, Pai, a Tua bênção em favor de quantos irmãos se associam conosco agora para orar. Tanto agora como aqueles que vão fazer depois que a live já está em vídeo. Pai, nós agradecemos o dia. Hoje é sexta-feira. Cessa a semana útil para muitas pessoas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor guarde essas pessoas por onde elas passarem. Aquelas pessoas que saem para lazer, que elas sejam guardadas, Senhor. Que não aconteça tragédias nem acidentes. Oh, meu Pai, as pessoas que estão a trabalho, porque muitas pessoas continuam trabalhando, realizando plantões. Pai, nós te pedimos por estas pessoas, mas pedimos especialmente pelos que estão doentes, hospitalizados, pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, que têm uma cirurgia, um procedimento cirúrgico a ser realizado. Senhor, encaminha tudo, abençoa, Senhor. Eu sei que se o Senhor quiser, a pessoa não precisa passar pelo procedimento cirúrgico. Mas, Senhor, se o Senhor não quer curar divinamente, abençoa. Abençoa o médico, abre as portas para esta pessoa, para este irmão, para esta irmã, para o parente que ela está lutando por ela. Oh, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te pedimos, nós te louvamos porque o teu nome é maravilhoso. O teu nome é conselheiro, o teu nome é Deus forte, o teu nome é Pai da eternidade, o teu nome é Príncipe da paz.
todas essas maravilhas o Senhor é. E nós cremos, e nós queremos estar com o Senhor sempre, sempre, sempre. Ouve a nossa oração. Atende, Senhor. Atende às nossas súplicas. Atende, Senhor, às necessidades de teus filhos. Ser com eles, Pai. Nós agradecemos, pedimos e tudo te louvamos. E por tudo te louvamos, e por tudo te adoramos e te glorificamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, que bom que a gente pode conversar com os irmãos e conversar com Deus. É um grande intercâmbio, porque nós falamos com Deus em oração e comunicamos com os irmãos uma palavra dentro da nossa atribuição ministerial. Nós sempre estamos prontos a levar às pessoas uma palavra. Hoje, sexta-feira, encerrou a programação da emissora, da nossa rádio Boas Novas, e aqui em Santarém, e também pela internet. Se transmite pelos transmissores e pela internet. Durante a semana eu falei sobre os sinais que antecedem a vinda, o arrebatamento da igreja. A primeira fase da vinda do Senhor é o arrebatamento da igreja. E nós estivemos falando disso todos esses dias, dos sinais que o Senhor falou que aconteceriam, e ele chamou de princípio das dores. Porque o que vai acontecer é que é princípio, mas as dores vão aumentando, elas vão se tornando intensas, e nós sabemos que isso vai acontecer. Mas os crentes devem estarem atentos para não serem pegos de surpresa, porque o apóstolo Paulo faz várias advertências e ele diz assim: nós não somos das trevas, não somos da noite, nós somos da luz, para que aquele dia não nos surpreenda. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, ele fala disso abertamente, lá no capítulo 2. Então, meus queridos, estejamos sempre prontos, preparados, porque a qualquer momento a trombeta pode soar. Pastor, eu ouço isso há muito tempo, pastor, e até agora não aconteceu. Se tivesse acontecido, talvez você não tivesse sido arrebatado com ele. Mas o Senhor só vem uma vez. O arrebatamento só acontecerá uma só vez. Uma só vez. Portanto, nós precisamos esperar e esperar e esperar. Não, ele tarda, mas não vai faltar. Tarda, mas não vai deixar de vir. Ele não tarda, ele vem no tempo certo. É que nós pensamos que ou ele vem logo, ou então nós não esperamos. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes, esperar. E se algum de nós, a nossa vida terminar antes do arrebatamento, nós temos a garantia da ressurreição. A ressurreição. O apóstolo Paulo diz que os vivos que serão arrebatados jamais antecederão os mortos, porque os mortos se ressuscitarão primeiro. E depois, ele disse, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, num rapto. Isso é a palavra de Deus. Não cansamos de falar isso. Não nos cansamos de falar isso, porque isso vai acontecer. Queridos, voltaremos terça-feira, querendo Deus, com mais uma live, com mais um momento de oração, com mais um momento de reflexão da palavra de Deus com você. Até lá, a paz do Senhor aos irmãos, uma boa noite a todos os amigos. Deus abençoe vocês.